Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de geografia e história. Então vamos pegar aquele livro amigão, abrir na página de geografia e começar, o conteúdo de geografia do volume 4. Então é a página 2 e 3 que a gente vai começar. Vamos lá? Cuidados com o nosso planeta. Carta ao inquilino. Vamos ler esse texto juntos. Vocês não sabem o que é inquilino? Vamos descobrir agora. Inquilino, aquele que vive em um local que não lhe pertence, que foi alugado. Então, vocês já devem ter ouvido, né? Quando a gente mora de aluguel, a gente é inquilino, é diferente de vizinho. Então, vamos lá. Senhor morador, gostaríamos de informar que o contrato de aluguel assinado há bilhões de anos está vencendo. Precisamos renová-lo, porém, temos que acertar alguns pontos. Você precisa pagar a conta de energia, ela está muito alta. Como você gasta tanto? Antes eu fornecia água em abundância, precisamos renegociar o uso. Hoje não disponho mais de grande quantidade. Porque alguns na casa comem o suficiente e outros estão morrendo de fome. Se o quintal é tão grande, se cuidar da lavoura, vai ter alimentos para todos. Você cortou as árvores que dão sombra, ar e equilíbrio. O sol está quente e o calor aumentou. Você precisa replantar novamente. Todos os bichos e plantas do imenso jardim devem ser cuidados e preservados. Procurei alguns animais e não os encontrei. Sei que quando aluguei a casa, eles existiam. Por falar em lixo, que sujeira, hein? Encontrei objetos estranhos pelo caminho: isopor, pneus, plásticos. Bem, é hora de conversarmos. Preciso saber se você ainda quer morar aqui. Em caso afirmativo, o que você pode fazer para cumprir um contrato? Gostaria de ter você sempre comigo, mas tudo tem um limite. Você pode mudar? Agora aguardo respostas e atitude. Sua casa, a terra. Carta ao inquilino da terra disponível em semana semaepiracicaba.sp.gov, né? Aí vocês leem direitinho aqui na fonte, se vocês quiserem, vocês podem até acessar. Agora que a gente leu o texto, vamos aqui para uma troca de ideias rápidas que vocês podem fazer aí com os pais de vocês, ou sozinhos, ou aparecer nas lives em terceiro ano, toda segunda-feira às 15 horas. 1. Quem é o remetente dessa carta, pessoal? É a Terra, né? O nosso planeta que está reivindicando aí algumas coisas desse inquilino que está morando. Por qual motivo essa carta foi enviada? Para nós, né? Para comunicar aos inquilinos da Terra os cuidados que precisam ter, que nós, né? Precisamos ter, porque a gente mora aqui, né? De acordo com a reflexão que você pode fazer com base no texto, como deve ser a relação do ser humano com o lugar onde vive? Bom, né, de acordo com o texto, é uma relação de responsabilidade, né? A gente precisa cuidar, preservar, a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Porque as nossas ações dentro da casa, dentro do ambiente do planeta Terra, sofrem consequências, né? E isso é para evitar, né? A Terra está aí dando um recado para nós. Vamos continuar. O planeta Terra fornece, por meio da natureza, tudo o que é necessário para a existência da vida. Porém, os seres humanos têm explorado intensivamente o ambiente. Suas ações têm provocado mudanças significativas na dinâmica natural do planeta. Como consequência, os problemas ambientais vêm causando impactos na vida do próprio ser humano. Observe o exemplo. Então vamos lá, ó. Olha a árvore, olha aqui queimada, calor, né? Então a gente está aqui em uma sequência de recursos naturais que estão acabando, ó. Olha que gostoso a moça sentada deitada numa rede com árvores. Olha essa situação. Por que será que está fazendo tanto calor, hein, gente? Porque a gente está cortando. Quando eu falo a gente, é o ser humano, né? A gente precisa ser responsabilizado por isso.
Continuando a leitura do texto. Para cuidar do planeta e assim garantir a qualidade de vida a futuras gerações, é preciso compreender o impacto que as ações do ser humano causam no ambiente, em busca de soluções e alternativas. A Organização das Nações Unidas, ONU, criou o conceito de desenvolvimento sustentável. Veja o que isso significa. Página 4, vamos lá. Desenvolvimento sustentável é quando todas as pessoas têm qualidade de vida. Quando a gente fala todos, pessoal, é todos mesmo. Ter qualidade de vida satisfazendo suas necessidades no dia a dia sem acabar com os recursos naturais, consumindo-os com cuidado e sem desperdícios, para que as futuras gerações também possam ter qualidade de vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vem estudando aí em ciências, em geografia, o bom uso da água, né, do ar, de tudo, para quê? Para não poluir. Então, tudo isso se conecta. Então, vamos ler aqui mais um conteúdo: o planeta e os recursos naturais. Você já se perguntou de que são feitos os produtos que você compra? Quantos e quais recursos naturais são necessários para fabricar tudo o que consumimos? Atualmente vivem no planeta Terra aproximadamente 7 bilhões de pessoas que ocupam cada vez mais espaço e consomem muitos produtos por dia. Esta situação está associada à exploração dos recursos naturais. Recurso natural é tudo aquilo que pode ser extraído da natureza e transformado pela utilização na vida do ser humano. Recursos naturais renováveis têm a capacidade de se renovarem após serem utilizados nas atividades humanas. Exemplos: luz solar, água e solo. Esses são os recursos naturais renováveis. Eles têm a capacidade de se renovar, mas a gente precisa contribuir. A gente não pode usar desenfreadamente. E aqui, ó, uma imagem de um complexo eólico na Bahia, tem 84 aerogeradores de energia a partir do vento. Ó, é um recurso natural, eles estão renovando. Recursos naturais não renováveis são os recursos que não são regenerados após seu uso pelo ser humano, ou seja, eles podem acabar. Exemplo: ferro, ouro, petróleo e alumínio. Então, se a gente usar desenfreadamente esses tipos de recurso, a gente pode ficar sem. E para ajudar, pessoal, na fixação aí do conteúdo, nós temos atividades da página 5 e 6, sobre os textos que acabamos de ler juntos. Então, as primeiras atividades de hoje são as atividades da página 5 e 6, referente aos textos que acabamos de ler. Os cuidados com o planeta Terra, carta ao inquilino, a continuação dos textos, o planeta e os recursos naturais, combinado? Agora nós vamos para o nosso conteúdo de história. Também vamos iniciar mais um conteúdo. Então, o nosso conteúdo de história, a partir da página 2, chama Herança dos Indígenas, Portugueses e Africanos. Vamos aqui trocar ideias e, como eu sempre digo, vocês podem conversar aí com o papai e com a mamãe, vocês podem refletir também sozinhos e também podemos conversar nas lives toda segunda-feira às 15 horas. Então, vamos lá. Vamos ler essas imagens. Então, nós temos aqui criança descansando em rede, grupo de capoeiristas e a festa junina em Campina Grande, na Paraíba. Após análise das imagens, converse com o professor e os colegas sobre essas questões. Então, vamos lá. O que as pessoas retratadas nas imagens estão fazendo? Tem uma criança descansando na rede, grupo de capoeiristas, aqui é uma festa, né? A gente está entendendo o que cada uma está fazendo. E o que vocês acham que essas 3 imagens têm em comum? Representa, né, o modo de vida de algumas pessoas, né? Essa menina gosta de ficar na rede, esse grupo gosta de jogar capoeira, como é o uso correto, e aqui uma festa que faz parte da cidade de Campina Grande, na Paraíba. C. As imagens representam influências de povos no modo de vida dos brasileiros? Sim, pessoal, ó, povos indígenas, africanos e portugueses. E é isso que a gente vai entender melhor nas páginas seguintes, nos textos das páginas 3, 4 e 5, e 6 e 7. Então, todos esses textos são relacionados à herança dos indígenas, portugueses e africanos. Então, vamos começar a leitura com a página 3, heranças culturais. Vamos lá?
Nas florestas, nas cidades, no campo ou nas praias do Brasil, diferentes grupos de pessoas vivem de várias maneiras. Muitos desses grupos conservam costumes dos antepassados, o que influencia o modo de vida de uma sociedade, jeito de preparar determinados alimentos, de realizar uma festa, seguir práticas religiosas, de fazer artesanato, entre outros. Olha as imagens, pessoal. Um pessoal cozinhando. Com certeza aí na casa de vocês tem alguma receita que veio de família e vocês devem seguir. Isso tudo é herança. Continuando. Ó, tem uma informação embaixo das imagens. Vamos ler juntos. As famílias também têm heranças culturais, formadas por costumes e tradições que são transmitidos de geração para geração. Por exemplo, uma receita culinária da bisavó pode fazer parte da herança cultural de uma família. Esses conhecimentos, costumes e tradições, passados de geração a geração, formam as heranças culturais de uma sociedade. Um exemplo é a cultura brasileira, que foi formada por elementos de povos de diferentes partes do mundo. Nesse capítulo você vai conhecer um pouco da história e de como indígenas, portugueses e africanos influenciaram o modo de vida de nós brasileiros. Página 4. Heranças indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil foram povos indígenas. Eles influenciaram nossa alimentação, vocabulário e hábitos. Conheça mais informações sobre o modo de vida e a cultura dos indígenas. Então vamos lá. Comunidade indígenas. No Brasil, existem cerca de 250 etnias indígenas. Etnias é um grupo de pessoas que compartilham as mesmas origens, crenças, línguas e outros elementos culturais. Grande parte desses povos vive na região da Amazônia. Entre eles há povos que vivem isolados, isto é, que têm pouco ou nenhum contato com a população não indígena ou outros grupos. Contudo, também existem indígenas que vivem em áreas urbanas. Conheça alguns exemplos de comunidades indígenas. Então, nós temos uma imagem aqui e vamos ler. Há povos indígenas que vivem isolados na Amazônia. No Brasil, muitos deles são ameaçados por garimpeiros e madeireiros que exploram ilegalmente a região onde indígenas vivem. No município de São Paulo, há indígenas da etnia Guarani-Mebiá, morando na terra indígena Tenondé-Porã, uma área de pequena proporção que fica a 20 quilômetros do centro da cidade. Aqui, ó. E aqui embaixo, a Casa dos Povos que vivem no Parque Indígena do Xingu revelam semelhanças de construção e de disposição no terreno. São organizadas em círculo e cobertas por sapê. Na imagem observamos uma aldeia do povo Camaiurá. Sapê, pessoal, é um capim seco. Então, vocês já devem ter visto várias imagens de casas de índia, de oca. Vocês já devem ter visto a disposição como elas são. Página 5. Modo de vida indígena. A vida dos indígenas está diretamente relacionada à natureza. Dela, os indígenas retiram alimentos que podem ser cultivados em roça. Milho, feijão, amendoim, batata, por exemplo, ou obtidos por meio da coleta, da caça ou da pesca. A mandioca é um dos principais alimentos consumidos pela maioria dos grupos indígenas. Os indígenas cultivam milho, feijão, amendoim e batata. Os povos indígenas coletam alimentos da região onde vivem, como mel, coco babaçu. Na imagem, esse aqui ó, é o coco babaçu, entre outros frutos. Os povos indígenas compartilham muitas semelhanças no modo de viver. Uma das semelhanças é a forma como organizam as tarefas do dia a dia. As mulheres cuidam das crianças, da preparação dos alimentos, do plantio e da colheita na roça. Para isso, confeccionam os objetos usados nas atividades, como cerâmica e cestos. Os homens indígenas, por sua vez, preparam o terreno para a roça, além de pescar e caçar. Eles também produzem utensílios para usar nas atividades do dia a dia. Alguns exemplos são as canoas, as armadilhas, os arcos e as flechas. Mulher Caxinauá moendo os grãos de milho em aldeia no Acre. Homem indígena pescando no rio Xingu, região amazônica.
Página 6, dando continuidade. Agora a gente vai conhecer um pouco dos objetos e da cultura indígena no nosso cotidiano. Página 6 e 7. Então vamos lá. Objetos indígenas. Geralmente, os indígenas produzem os objetos necessários para a própria sobrevivência e para a prática de rituais. Essas peças são feitas de materiais encontrados nas florestas, como madeira, argila, fibras e palhas vegetais. São pouco mais de 100 itens de que os indígenas precisam para viver. Embora os indígenas tenham semelhanças no modo de viver e de pensar sobre o mundo, cada grupo tem identidade e culturas próprias de acordo com a etnia. Desse modo, existem diferentes danças, comemorações e rituais. Então, não é, todos os índios não são iguais, cada um tem a sua característica. E aqui ao lado nós temos os cestos de palha trançados, formando desenhos geométricos, fazem parte da cultura da etnia Guarani Mebiá. São usados para carregar sementes de milho e os pães feitos com este produto. Os indígenas Uaja são conhecidos pela sua cerâmica e também pelas suas máscaras, que são utilizadas em festas e rituais. E os Carajá confeccionam bonecas que retratam a visão de mundo e o modo de viver desses indígenas. Essas bonecas são usadas para transmitir histórias e valores às crianças de aldeia e também são consideradas um patrimônio cultural do Brasil. Nós estudamos isso no livro 3, patrimônio cultural e material, tudo isso a gente já estudou, então vocês já sabem o que é. Pinturas corporais. Diversos indígenas pintam o rosto e o corpo quando há eventos na aldeia. As tintas são naturais, feitas de semente ou de frutos. Por exemplo, a semente do genipapo é usada para a produção de uma pintura de cor preta e o urucum para a cor vermelha. Observe essas imagens de pinturas de alguns povos. Indígenas da etnia Assurini, indígenas da etnia Tapirapé, indígenas da etnia Bororoboê. Então, vocês percebam as diferenças das pinturas no rosto, nos mostrando o quê? Que cada etnia tem as suas características e personalidade. Então, tudo precisa ser muito bem respeitado. Página 7. A cultura indígena no nosso cotidiano. No início desse capítulo, estudamos que usar redes para dormir ou descansar é um hábito que herdamos dos indígenas do passado. Outros hábitos indígenas incorporados no nosso cotidiano são, por exemplo, comer beiju de mandioca é a tapioca e tomar banho todos os dias. Vocês sabiam que isso vem do índio, tomar banho todos os dias? Dormir em redes é um hábito muito indígena e é antigo. Essa imagem retrata uma família de indígenas puris. É da época de 1820. E o vocabulário, hein, gente? A gente já viu que tem muita coisa aí acontecendo. Então vamos lá. Vocabulário indígena. Você já percebeu que o nome de muitas cidades tem origem indígena? Curitiba, Itajaí, Itapuã e Igaraçu são alguns exemplos. Embora a língua portuguesa seja a nossa língua oficial, a língua tupi foi falada por muito tempo pelos habitantes no Brasil no passado. Muitas palavras que conhecemos são de origem tupi. Conheça alguma delas nessa ilustração. Paçoca, tamandaré, jururu, bagé, arara, perereca, tatu, tucano, bacuri, jabuti, maracanã e sabiá. Como os primeiros povos indígenas que os europeus encontraram ao chegarem ao litoral brasileiro falavam tupi, esses europeus aprenderam a língua e incorporaram muitas palavras ao idioma português. Somente mais tarde, os portugueses conheceram povos indígenas que falavam outras línguas. Atualmente, há mais de 150 línguas indígenas conhecidas no Brasil. Bom, pessoal, agora que a gente aprendeu tudo isso sobre os indígenas, vem atividade por aí. Página 8. E já tem atividade aqui. Então vamos lá. Eu faço parte da história. 1. Existe algum grupo indígena na cidade onde você mora? Se houver, qual é o nome desse grupo e quais são as características dele? Vocês vão pesquisar aí na internet, perguntar para o papai e para a mamãe e responder. Agora, A2, A3 e A4, vocês vão fazendo uma folha à parte,
Nome do aluno, terceiro ano A, professora Letícia, História. Eu faço parte da História, página 8, atividades 2, 3 e 4. Aí vocês façam do jeito que vocês quiserem. Vocês podem usar uma folha como essa, podem pegar uma folha de caderno. Depois que responder a 2, que é pesquisar os povos indígenas que vivem no estado onde você mora, cria um mural com informações, o modo de vida, língua e o tipo de moradias. Como a gente não está junto, vocês não vão precisar, vocês vão fazer em forma de texto. 3. Na sua cidade, há localidades como bairros, ruas, parques, praças ou outros espaços que tenham nome de origem indígena. Se houver, registre esses nomes e pesquise. Então, vocês vão fazer aqui, ó, neste espaço. E a 4, um dos alimentos mais consumidos pelos povos indígenas brasileiros é a mandioca, que é ingrediente de muitas receitas doces e salgadas. Na sua família, existe alguma refeição que seja preparada com mandioca? Registre no caderno. Então, vocês vão fazer a 2, a 3, livro, e a 4 aqui, na folha, certo? Vocês vão me contar se tem alguma receita aí na casa de vocês que usa mandioca. Na minha casa tem. Depois eu conto para vocês. E aqui, pessoal, no Aprender é Divertido, ó, recorte as cartas do material de apoio com seus colegas, brinque com o jogo da memória de palavras indígenas que fazem parte do nosso vocabulário. Então, ó, nós vamos lá no fim do livro e pegar, ó, tá aqui, página 8, jogo da memória. Então aqui nós temos jacaré, maracanã, samambaia, um monte de palavras, né, pra gente brincar aí junto. Como nós não estamos juntos, vocês vão brincar em casa com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho, que é bem legal, ó. É o jogo da memória, então vocês vão recortar, aí vai tirar jacaré, aí vê se tira o jacaré. Maracanã é um pássaro. Samambaia, pipoca, caju, cadê o caju? Achei. Pitanga, sabiá, sagui, goiaba, capim. Ah, ó, o maracanã aqui é o estágio, mas maracanã é um pássaro também. Então, pessoal, as atividades de hoje são, relembrando, atividades de geografia e essa atividade da página 8 de história. E até a próxima videoaula. Tchau!